Irmãos, abram suas Bíblias, a segunda carta de João. Esse vai ser o texto base para o estudo de hoje, para a pregação de hoje. Segunda carta de João. Essa carta contém apenas 13 versículos e os 13 versículos serão a base para o estudo de hoje. A gente não vai ler todos os 13 versículos agora, a gente vai lendo conforme no decorrer da mensagem. Amém? Irmãos, o objetivo da lição de hoje é conhecer e andar na verdade de Deus. Essa carta de João, bem como a segunda carta, ela trata da questão da hospitalidade dos crentes, dos pregadores itinerantes. E no primeiro século não era comum encontrar hotéis ou pensões no primeiro século. Isso não era comum, isso era quase desconhecido. Então era natural, assim dizer, que os cristãos em suas viagens fossem hospedados nas casas de irmãos, de membros de igrejas locais. Nós podemos ver no Novo Testamento um exemplo de Paulo. Paulo ele foi hospedado por Lídia em Filipos, ele foi hospedado por Jason em Tessalônica, ele foi hospedado por Gaio em Corinto, ele foi hospedado por Filipe em Cesareia. Então essa era uma prática natural, os cristãos da igreja local receberem outros cristãos, outros pregadores em sua casa. Mas o propósito de João nesta carta é alertar os crentes para não hospedarem em suas casas pessoas que estão pregando heresias, pessoas que estão pregando o falso evangelho. E nesta breve carta, João, ele nos dá um perfil de uma família e de uma igreja fiel. Primeiro, ele vai falar que a igreja fiel ela deve conhecer a verdade. Leia comigo o versículo de 1 a 3, que diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Podemos notar que João ele usou a palavra verdade 4 vezes nesta saudação. Ela representa a realidade em oposição à mera aparência. Porque Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus ele revelou a sua verdade na pessoa do seu Filho e na sua palavra escrita. E Deus ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu o seu Espírito, o Espírito da verdade, para nos ensinar e nos capacitar a conhecer a sua verdade, a sua vontade. E a verdade, meus irmãos, é uma experiência subjetiva em nossas vidas. Nós não devemos apenas conhecê-la, mas nós também devemos amar a verdade e viver por amor da verdade de Deus. E João abre esta carta com uma nota sobre a verdade, porque havia falsos mestres pregando heresias no meio da igreja. Ele escreve essa carta para alertar os irmãos dos falsos mestres que estavam pregando heresia no meio deles. E ele chamou esses enganadores de anticristos. Podemos ver no versículo 7. E João estava dizendo que havia uma mortal diferença entre a verdade e o erro, e que os crentes não podiam tolerar o erro. Mas como nós, crentes, podemos conhecer a Deus? Como nós, crentes, podemos nos tornar filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus através da graça e da misericórdia de Cristo. Quando nós experimentamos a graça de Deus, quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, nós recebemos a verdadeira paz, nós recebemos a verdadeira felicidade, nós recebemos a salvação do Senhor.
E João, ele estabelece aqui com clareza a divindade de Cristo. Veja que João, ele une o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são um só. Então assim, meus irmãos, quem nega o Filho está negando o Pai. Quem nega Jesus, quem não aceita Jesus, está negando o Deus Pai, está rejeitando o Deus Pai. E a fé cristã, ela mantém-se de pé ou cai, dependendo da maneira como vemos a doutrina da divindade de Cristo. Se Cristo é somente um homem, ele não pode nos salvar. Se Cristo não se encarnou, também não pode se identificar conosco. Se nós queremos ser uma igreja que se mantém fiel à verdade de Deus, nós devemos estar firmados em Deus. Nós devemos não apenas aprender a verdade com a mente, não somente ouvir a verdade, mas nós devemos também amá-la, a verdade, com todo o nosso coração. O segundo ponto aqui, para uma igreja ser fiel, ela deve andar na verdade. Primeiro, ela deve conhecer a verdade. E segundo, ela deve andar na verdade. Versículos 4 a 6, diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemo-nos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Meus irmãos, andar na verdade de Deus significa obedecer à verdade e permitir que ela controle a nossa vida. Como eu já disse, não basta apenas estudar a verdade, não basta apenas discutir sobre a verdade, não basta apenas ouvir a verdade, mas nós precisamos, sobretudo, praticar a verdade de Deus. Infelizmente, há crentes que conhecem a verdade, há crentes que às vezes até defendem a verdade, mas desobedecem a verdade de Deus. Nós podemos ver na parte A do versículo 4, que o apóstolo, ele era alegre, ele estava alegre, porque os crentes, os seus filhos na fé estavam andando na verdade. Mas certamente tinham aqueles crentes que haviam se desviado e seguido os enganadores. Haviam aqueles que se mantinham fiéis, à palavra de Deus, fiéis em Jesus Cristo e permaneciam firmados na verdade. Mas tinham aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam seguindo os falsos mestres, os falsos profetas. E João argumenta, na parte B do versículo 4, que Deus, ele tinha dado um mandamento para andarmos em verdade e amor. Os mandamentos de Deus focalizam a verdade sobre áreas específicas da vida. Veja que eles são dados pelo Pai. Cada mandamento é uma pressão de amor e não simplesmente uma lei. Assim, a obediência deve ser uma expressão do nosso amor e não do nosso medo. Os falsos mestres, eles tentam fazer os mandamentos de Deus parecer muito pesados e difíceis. Então, eles oferecem aos convertidos, aos irmãos na fé, uma verdadeira liberdade, uma falsa liberdade. Mas a maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. A verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus, é obedecer aquilo que está na sua palavra. Quem ama a Deus não acha os seus mandamentos penosos. Quem ama a Deus não acha as suas palavras, os seus mandamentos penosos, mas tem o prazer de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Quem ama a Deus tem o prazer de cumprir os mandamentos de Deus. E no versículo 5 e 6,
o apóstolo João ele faz um apelo. O apelo que ele faz é que nós amemos uns aos outros. O amor ao próximo é antigo, o amor foi estabelecido na lei, foi exigido na lei, mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova ênfase e um novo exemplo. Hoje nós temos o Espírito e o fruto do Espírito é o amor. A essência do cristianismo é o amor. O amor cristão não é um sentimento e emoção, mas um ato da vontade. Isso significa que nós devemos tratar as outras pessoas do mesmo jeito que Deus trata a nossa vida, do jeito que Deus tratou a nossa vida. Assim, quando as pessoas são rudes com a gente, nós podemos ser amáveis com elas. Assim, quando as pessoas nos dirigirem uma palavra dura, nós podemos falar coisas boas, palavras doces para essas pessoas. Quando as pessoas falar coisas ruins, nós devemos e podemos falar coisas boas, coisas de Deus, falar sobre o Evangelho de Deus. E para João, amor e obediência caminham juntos. Amor e obediência caminham juntos. Nós não podemos separar o nosso relacionamento de Deus do nosso relacionamento com os irmãos. E terceira coisa, uma igreja para ser fiel, ela deve apegar à verdade. Versículos 7 a 11, que diz assim, leia comigo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Podemos ver que João agora ele se volta dos filhos para os enganadores e falsos profetas. Os enganadores, aqui na Bíblia, eram mais que pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. Isso porque verdade e vida caminham juntos. E doutrina errada e vida errada também caminham juntas. Mas de onde esses falsos mestres saíram? Infelizmente, muitos deles saíram do meio da igreja. E muitos deles saíram do mundo. E observe que João, na Bíblia, quando nós vemos na Bíblia, nós podemos ver que são muitos enganadores. Mas por quê? Pedro mostra que é porque eles abrem um caminho para a prática do pecado. Não existe nada de preceitos, nada de princípios para esses falsos mestres, para esses falsos profetas, tudo é permitido. E como nós lemos aqui, os enganadores são também anticristos. Eles não apenas negam a verdade, mas a substituem, oferecem um outro Cristo, um outro evangelho que não pertence a Deus, que não pertence ao Filho de Deus. Os enganadores se apartaram da doutrina de Cristo e da igreja de Cristo. E João ele vai apontar 3 perigos que a igreja enfrenta em relação aos enganadores. No versículo 8 ele vai falar sobre o perigo de voltar atrás. Este é o perigo de perder aquilo que já se ganhou. Os falsos mestres oferecem alguma coisa que você não tem, quando na realidade eles tiram aquilo que você já tem.
Satanás, ele é ladrão, Satanás, ele rouba, ele não é o nosso ajudador, ele não vai nos dar nada, mas ele vai nos roubar aquilo que nós já temos. E João, ele quer que seus filhos na fé recebam o pleno galardão, em vez de serem espoliados por Satanás. E o segundo perigo que João fala é o perigo de ir além, no versículo 9. O perigo aqui no versículo 9 é ir além dos limites da palavra de Deus e acrescentar a ela alguma coisa. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é suficiente. Então tudo que Deus tem para nós já está revelado na sua palavra. Algumas pessoas estão ensinando coisas novas. Algumas pessoas estão ensinando mandamentos novos. Pessoas estão ensinando uma nova unção que não é de Deus. Estão ensinando um ensino que não é de Deus. E quando nós damos lado para isso, quando nós escutamos isso, nós estamos caindo nas armadilhas de Satanás. Nós estamos seguindo os enganadores quando nós estamos dando atenção para isso, quando nós estamos seguindo a isso. Tanto o liberalismo quanto o misticismo pragmático estão descambando para esse engano. Os liberais são chamados de modernista, mas não tem nada de moderno nisso. Todas essas coisas, acrescentar coisa à palavra de Deus, acrescentar coisas no Evangelho do Senhor, isso o diabo já vem fazendo há muito tempo. Isso não existe nada de novo. O diabo sempre tentou acrescentar algo à palavra de Deus, sempre usou falsos mestres para acrescentar coisas que não estão na palavra de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, o diabo, esses falsos mestres, estão enganando a muitos. E o terceiro perigo que João fala é o perigo de ir junto, dos versos 10 a 13. Não ofereça, ele vai dizer que nós não devemos oferecer hospitalidade aos enganadores. A hospitalidade era uma prática de amor cristão. Mas hospedar os falsos mestres é desobedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos receber os falsos mestres, nós não devemos aceitar os falsos mestres, nós não devemos tolerar os falsos mestres, porque quando a gente tolera, quando a gente aceita, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. A doutrina de Cristo é um teste da verdade. É uma base para a comunhão e um vínculo para a mútua cooperação. Nós devemos estar firmados na verdade, meus irmãos. Nós devemos estar firmados na verdade de Deus. Como João disse aqui, nós não devemos tolerar os falsos mestres. Nós não devemos tolerar aquilo que vai ao contrário à palavra de Deus. Se você tem aceitado coisas, ouvido coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, fuja dessas coisas. Não aceite essas coisas. Quando você aceita essas coisas, quando você pratica aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, você está desobedecendo a palavra de Deus. Como eu já disse, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é suficiente e nós temos que crer só na palavra de Deus. Nós temos que crer somente na verdade de Deus que está revelado em Jesus Cristo, que está revelado na sua palavra, na sua santa escritura. E que nós possamos cada vez mais nos apegar nessa verdade. Nós possamos cada vez mais nos apegar à palavra de Deus, o verdadeiro evangelho que é o evangelho de Deus.
Deus, Ele nos deu o seu Filho. Deus nos revelou a sua verdade. E hoje nós fomos alcançados pela sua verdade. Hoje nós somos alcançados pelo seu evangelho. E que nós possamos nos afirmar nessa verdade. Nos afirmar no evangelho de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Ó Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado pela tua verdade, Deus. O Senhor revelou a sua verdade. Hoje nós temos a verdade em nossas mãos. O Senhor revelou a sua verdade na sua santa palavra. O Senhor revelou a sua verdade em seu Filho Jesus Cristo. A verdade veio até nós, o seu Filho veio até nós e morreu em uma cruz por nós, mas hoje está vivo, Ele ressuscitou, não está morto. E um dia Jesus Cristo irá nos buscar, e até lá, Senhor, que nós possamos estar firmados na Tua verdade, que nós possamos estar firmados naquilo que o Senhor deixou para nós, naquilo que o Senhor determinou, disse para nós fazermos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, mesmo a gente não merecendo, a sua verdade foi revelada ao nosso coração. Hoje nós temos a sua verdade e que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar, a praticar a sua verdade, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada coração, cada pessoa que está assistindo. Se tem pessoa que está afastada, se tem pessoa que está afastada dessa verdade, se tem pessoa que está assistindo, que está praticando coisas contrárias à Tua palavra, Deus. Que o Senhor traga essas pessoas de volta, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos do Teu amor, nós precisamos do Teu Espírito, nós dependemos somente de Ti, Deus. E sem o Senhor nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, incendeia o nosso coração. E que tudo que nós fizermos, ó Deus, venha exaltar a Ti. Que tudo que nós fizermos venha estar baseado na Tua verdade, na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.